Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia e me dedico ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 28 anos. Hoje eu vou falar de uma das dúvidas mais angustiantes para o homem que passou por uma cirurgia da próstata. Depois da retirada da próstata, a ereção volta? E em que momento a prótese peniana passa a ser uma opção? Esta é uma preocupação extremamente comum, porque muitos homens ficam perdidos entre expectativa, recuperação e a realidade. Fique comigo até o final, porque eu vou te explicar. O que pode acontecer com a ereção após a cirurgia? Quanto tempo o corpo pode levar para responder? E quando insistir esperando, pode piorar a situação. Não deixe de se inscrever no canal, dê o seu like e ative o sininho, para que você seja informado quando publicar um vídeo novo. Vamos ao vídeo. O que acontece com a ereção após a remoção da próstata? A ereção é um mecanismo neurovascular. O que significa isso? Nós precisamos da erotização para, através dos nervos, chegar à resposta ao pênis. Essa resposta neural, através de um estímulo erótico cerebral, vai permitir um relaxamento dos vasos e aí ter o equilíbrio entre o sangue que entra e o sangue que sai, para que você tenha e possa manter uma ereção desde que você mantenha a erotização. Por que a remoção da próstata pode afetar a ereção? Estes nervos que levam a resposta cerebral até o pênis, eles passam muito próximo da próstata. Essa aqui é uma exemplificação da próstata. Então esses nervos, eles passam junto da próstata e entram na raiz do pênis para levar a resposta da vasodilatação quando você se erotiza. O que acontece na hora da remoção da próstata? A próstata, por um tumor, ela é removida completamente. E esses nervos, por estar muito próximos, uma ligeira atração na hora da remoção pode causar um dano nesse nervo. E a resposta cerebral à erotização não chega adequadamente no pênis e isso inviabiliza ter ou manter uma ereção. A grande questão: houve alguma lesão no nervo? Piorou sua ereção após a cirurgia. Essa ereção pode voltar? Esse questionamento é importante para você tomar uma decisão na hora certa. O fato é, após a cirurgia, a sua recuperação, retirou a sonda, você passou a urinar, você está numa fase muito precoce, às vezes, da cirurgia, recuperando. Então você, nessa fase, muitas vezes não tem um estímulo erótico. Mas para você saber a resposta do pênis ao estímulo cerebral erótico, você precisaria se excitar. Então, no momento de cada um, quando você se sente à vontade de ter uma excitação, é o momento certo de avaliar a resposta do pênis. A grande questão é, como era sua ereção antes da cirurgia da próstata? Se a sua ereção já não era boa antes da cirurgia da próstata, o prognóstico, a chance dessa ereção voltar é muito menor. Então, se você já fazia uso de medicamentos para ereção, já tinha uma disfunção erétil, que é a dificuldade de ter ou manter uma ereção, e fez a cirurgia da próstata, as expectativas de voltar é difícil. Então, isso muda todo o contexto para você tomar uma decisão no momento certo, não esperar muito, para uma solução em relação à resposta erétil. O que é a reabilitação? Reabilitar. Habilitar de novo. É medidas para manter o pênis funcionalizado, o sangue circulando, oxigenando os tecidos. Então essas medidas podem ser comprimidos orais, são os vasodilatadores, a tadalafila, a sildenafila. Mas, se os nervos foram acometidos, o tratamento oral não vai funcionar. Então, se você só está fazendo o tratamento oral e não presencia a resposta boa de ereção, esse sistema de reabilitação não está adequado. Então, qual seria o próximo passo? O uso de tratamento local no pênis para produzir vasodilatação. E nesse sentido, nós temos o gel intrauretral, que pode passar dentro da uretra, que produz uma vasodilatação
e mantém o sangue circulando e oxigenando os tecidos. Ou se o gel não funcionar, o tratamento de injeções intracavernosas, que é colocar o vasodilatador diretamente dentro dos tecidos penianos para que ele fique criando uma circulação de sangue e mantendo os tecidos viáveis. Se você não funciona com o comprimido, não funciona com o gel, não funciona com o injetável, com a injeção, se você já não tinha ereção boa e fez a cirurgia da próstata, é expectativa muito pequena de restabelecimento e que a reabilitação vai te trazer de volta. Mas se você tinha uma ereção boa, é o momento de tentar reabilitar o seu pênis. E reabilitar não é só reabilitar para a relação sexual, é manter ele funcionante para que os tecidos não sofram com a baixa da oxigenação e levando a fibroses no pênis. Porque se você deixar isso acontecer, a probabilidade do seu pênis retrair, diminuir, curvar, formar nódulos, afinar é muito grande. Chega após a cirurgia da próstata a 20 a 25% dos pacientes desenvolverem esse estado de fibrose, essa cicatriz peniana por baixa de oxigenação, baixa funcionalidade peniana. Essa funcionalidade, eu vou deixar muito claro, não é a falta de fazer sexo, é a falta de ter circulação de sangue no pênis. Seja por um estímulo erótico seu, voluntário, ou seja, pelas ereções noturnas que são involuntárias durante o sono. Então, quanto tempo eu faço reabilitação? Eu vou te dar uma ideia melhor de bom senso. Eu não vou definir se é 1 mês, 2, 1 ano, 2 anos. Se você, no esquema de reabilitação que está fazendo, não presencia ereções adequadas, a expectativa dos seus tecidos sofrerem e formar fibroses é extremamente alta. Agora, enquanto no processo de reabilitação você está conseguindo presenciar ereções boas, mesmo que você não esteja tendo relações sexuais, você tem uma informação que os tecidos do pênis estão sendo oxigenados, estão sendo preservados. A questão é, o nervo vai regenerar ou não vai regenerar? O nervo até pode regenerar após uma cirurgia da próstata, quando eles não foram removidos de um lado ou dos dois. Porque se eles foram removidos, não tem que aguardar a regeneração. Porém, você tem que manter o pênis funcionante, com boa circulação de sangue, pelo método de reabilitação, seja ele com comprimido, seja ele com injetável ou com gel, ou eventualmente a bomba de vácuo. Pode associar vários métodos para manter esses tecidos oxigenados. E aguardando a eventual recuperação dos nervos. Isso tem um prazo para cada paciente. Então, esse acompanhamento de pós-operatório, para definir o prazo de cada um, ele é importante para a gente decidir se a gente tem expectativa e devemos aguardar, ou se nós já devemos pensar de fazer um implante de prótese peniana. Se você está junto com o seu urologista, que está fazendo a sua reabilitação, você tem que conversar isso com ele para que ele se posicione se deve ou não deve esperar. Aquela receita de bolo, vamos aguardar 1 a 2 anos, que é o prazo para o nervo regenerar. Se você não cuidar dos tecidos penianos com a reabilitação, é perda de tempo. Então as coisas têm que caminhar juntas para que você seja orientado corretamente. Em quanto tempo esperar, quando eu faço uma decisão para ir para o implante de uma prótese peniana, é individualizado. Não é receita de bolo, tipo aguardar 1 ou 2 anos. Não é receita pronta. Quando pensar na alternativa do implante da prótese peniana? Se você está num processo de reabilitação e o seu pênis não responde adequadamente, os seus tecidos vão sofrer com o tempo. Então, mais precocemente vai ser indicado o implante da prótese peniana. Um outro caso, você foi para a cirurgia da próstata já não tendo uma ereção adequada. Então, a expectativa dela voltar, para melhor, esquece. A tendência é piorar. Se já não era boa e piorou, a tendência é não voltar. Então, se os métodos de reabilitação com o comprimido, o gel ou o injetável não produz resposta erétil adequada, não só para fazer sexo,
mas para manter os tecidos viáveis e prevenir a fibrose, você já tem uma indicação de uma colocação de uma prótese peniana em qualquer tempo de pós-operatório. É importante você ter essa consciência de tomar a decisão certa e na hora certa. Obviamente que cada caso vai ser avaliado e interpretado individualmente e de forma pessoal no consultório para que essa decisão seja a melhor possível, em comum acordo, em comum bom senso, com eu te explicando ou o seu urologista te explicando se justifica ou não justifica esperar. E com isso, a gente não participar de uma deterioração do seu estado mental. Por quê? A falta de uma boa ereção também mexe muito com a sua cabeça, com o seu masculino, com a sua autoestima. Então, se não for tratado na hora certa, você deteriora a sua saúde mental, produzindo quadro depressivo, quadros de ansiedade, porque você não está apto, não presencia o que reflete a sua masculinidade, que é ter e manter uma ereção adequada. Por isso que a decisão correta, no tempo certo, para também prevenir uma deterioração do seu estado de saúde mental, ela é fundamental. Então, esse conjunto é o que vai definir o tratamento personalizado e o tempo ideal de fazer um implante. Esse tempo ideal pode ser muito precoce, ou eventualmente para um caso em especial que a reabilitação está indo bem, poderá até não precisar de um implante de uma prótese peniana. Mas cada caso tem que ser avaliado de forma pessoal e a conduta ser tomada em conjunto com o paciente, alinhando as expectativas, alinhando se deve continuar esperando ou não, baseado em cada caso. Se você já pensa no implante da prótese peniana, que a sua reabilitação não está indo bem, e você tem dúvidas, meu pênis diminuiu de tamanho, é comum após a cirurgia da próstata, o pênis ficando desfuncionalizado, o pênis retrair. Então, nesse caso, se você optou por um implante de uma prótese peniana, a prótese peniana sozinha não recupera o tamanho do pênis. Então vai precisar, no momento do implante da prótese peniana, fazer o tratamento de expansão tecidual para alongar o pênis até o limite dos nervos e no mesmo ato do alongamento, se colocar um implante dimensionado, não para o tamanho que ele está, mas para o tamanho que foi possível chegar. Isto é feito concomitante ao implante da prótese. A outra questão é, eu prefiro a prótese maleável, que tem diferentes calibres e diferentes ligas metálicas, ela tem que ser individualizada para cada anatomia de paciente, ou a prótese inflável, aquela hidráulica que você pressuriza ou despressuriza o cilindro. Se você quer saber mais sobre prótese, modelos maleáveis ou infláveis, clique aqui para saber mais sobre os diferentes modelos, para que você também opte ou vai fazendo uma decisão em qual modelo melhor você se identifica. Então, tudo isso também é um processo de decisão que, conjuntamente com o seu médico, você deve fazer. O que você, paciente, precisa entender? Primeiro, que o câncer de próstata pode ser tratado com sucesso e é a prioridade, seja através da cirurgia, seja através da radioterapia, você focar no tratamento do câncer de próstata. Porém, a qualidade de vida também importa. Não é só a preservação da vida após o tratamento efetivo do câncer de próstata. Então, existe uma estratégia para se iniciar pós-cirurgia da próstata, uma reabilitação da sua função erétil, seja com comprimido, seja com gel, seja com injetável, para que você tenha ereções e preservar os seus tecidos penianos viáveis, oxigenados, para que eles não retraiam ou não formem fibroses. Essa reabilitação é fundamental, não só para você voltar a ter uma vida sexual ativa, como para manter o seu pênis funcionalizado e evitar retrações, e também melhorar a sua autoestima, a sua masculinidade, a sua saúde mental. Então, são passos que eu curei o meu câncer de próstata. Isso basta? Não. Paralelamente, você tem que cuidar da sua saúde mental, da sua reabilitação peniana, da sua masculinidade, da sua autoestima. Se ainda ficou com alguma dúvida sobre a falta de ereção após a retirada da próstata, entre em contato conosco pelo WhatsApp ou preencha o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.